Olá, tudo bem? Para você que vai me assistir mais tarde, boa noite, bom dia, boa tarde. Esse vídeo vai ficar salvo no meu feed e aí você vai ter a oportunidade de ver depois. Bom, eu queria agradecer o retorno da live que eu falei sobre TDAH. Alguns responsáveis entraram em contato, ligaram para agendar uma avaliação psicopedagógica, porque viram alguns comportamentos presentes, né, nos filhos e querem saber se é algo pontual ou se há uma necessidade de uma maior atenção da escola e da família. E seguindo aí esse espaço de orientação, ainda em cima do livro Psiquiatria da Infância e da Adolescência, que eu mostrei para vocês, eu não sei, mas fica sempre ao contrário, eu não sei como mudar isso, depois manda para mim, tá? Eu vou falar hoje sobre transtorno do espectro autismo, né? Que é algo que vem assim trazendo muitas dúvidas em relação à questão do diagnóstico, e é muito importante que nós, professores, responsáveis, diretores de escola, né, pessoas envolvidas com crianças e adolescentes possam ter esse conhecimento, né? É claro que o diagnóstico ele não é fechado dentro da avaliação psicopedagógica, mas a gente percebe alguns sinais e faz orientações, né, e encaminhamentos para os especialistas que vão aplicar testes, fazer avaliações, exames para diagnosticar essa criança. Mas já é uma porta aberta para esse pai buscar orientação. Então aqui está dizendo o seguinte: transtorno autista. O transtorno autista é caracterizado pela presença de sintomas nas 3 seguintes categorias: prejuízo qualitativo na interação social, na comunicação e padrões repetidos e estereotipados restritos de comportamento ou interesse. Aí, fazendo um estudo, né, eu peguei aqui as informações mais importantes. Tem aqui a questão distribuição por sexo. Antigamente as pessoas tinham a noção e falavam que o autismo ele não se dava no sexo feminino, né? Era só no masculino. Não é muito assim, não é bem assim. O transtorno autista é 4 a 5 vezes mais frequentes em meninos, tá? Do que em meninas. Meninas com transtorno autista têm maior probabilidade de apresentar os sintomas mais graves, mas isso também já teve muita evolução e eu percebo muito isso na questão das crianças que vêm para mim com autismo. Fala também aqui prevalência. Acredita-se que o transtorno autista ocorre a uma taxa de cerca de 8 casos por 10 mil crianças. Múltiplos levantamentos epidemiológicos, especialmente na Europa, resultaram em taxas variáveis de transtorno autista de 2 a 30 casos por 10 mil. E aí ele fala assim, que esse estudo vai observando uma crescente para os dias atuais, né? Que há muitas crianças com diagnóstico de autismo. E o que eu acho mais importante deixar para vocês são alguns comportamentos que a criança apresenta que pode servir de acender, né, uma luzinha ali para, vamos procurar o pediatra, vamos procurar o psicopedagogo para fazer essas orientações em relação ao autismo. Então, o primeiro bloco de comportamento está associado à questão da interação social.
como essa criança ela se comporta no meio social. Então, primeiro, comprometimento acentuado no uso de múltiplos comportamentos não verbais, tais como contato visual direto, expressão facial, posturas corporais e gestos para regular a interação social. Uma vez eu observei uma criança já diagnosticada com autismo interagindo numa festinha escolar. Então as crianças estavam jogando bola e ela estava correndo atrás da bola. Mas tendo uma visão de fora, essa família falava assim para mim: olha, Jaqueline, como ela tem uma interação com o grupo. Na verdade, olhando aquela cena, eu observava que o interesse maior daquela criança era pela bola e não propriamente por aquele grupo de crianças. Então, ela, na verdade, estava encantada com aquele objeto e muito menos com criar uma relação de parceria ali com os pares dela, né? Isso confunde muito os pais. Segundo, fracasso em desenvolver relacionamento com os seus pares apropriados ao nível de desenvolvimento. Essa criança ela não sabe articular o mecanismo de chegar, de interagir, então ela tem muita dificuldade de criar essa interação. Então, por vezes, ela acaba se isolando, não porque ela tem um sentimento de derrota, né? Mas porque para ela é muito mais confortável ficar naquele ambiente dela. Outro, ausência de tentativas espontâneas de compartilhar prazer, interesses ou realizações com outras pessoas. Por exemplo, não mostra trazer ou apontar objetos interessantes, pegar pela mão e levar para ver, de repente, uma borboleta. Geralmente ela usa a mão, quando ela pega pela mão, como extensão do seu corpo, para mostrar que ela quer beber água, como se fosse algo que ela estivesse utilizando para conseguir aquele objetivo dela. Ausência de reciprocidade social e emocional. Então, ela na verdade, ela tem uma dificuldade de expressar ali aquela empatia, né, dentro de uma realidade. Isso não quer dizer que elas não tenham emoções e não sintam, não tem essa relação. Mas elas conseguem ver aquela situação de uma maneira muito mais prática, né, e não muito sentimento. Agora nós vamos para o comprometimento qualitativo na comunicação. Primeiro, atraso ou ausência total do desenvolvimento da linguagem falada. Então, geralmente as crianças, quando vêm para o atendimento psicopedagógico ou procuram uma fono, é por conta desse atraso na fala, tá? Às vezes a criança já está com quase 3 aninhos e ainda não produz frases, não consegue interagir, não consegue contar, relatar, enfim. Segundo, em indivíduos com fala adequada, acentuado comprometimento da capacidade de iniciar ou manter uma conversa. Isso é muito importante, porque às vezes a gente pega lá, a criança não olha nos olhos. Então meu filho olha nos olhos, então isso quer dizer que ele não tem autismo. A criança ela fala, mas ela não consegue dar continuidade àquela fala e ela é bem restrita na informação, né? Então isso também é um sinal. Uso estereotipado e repetitivo da linguagem muito mais ligada ao que ela vê. Por exemplo, ela está assistindo um desenho, então ela reproduz a fala, ela reproduz a expressão, ela dá gargalhadas, mas sempre reproduzindo falas ou de um programa ou de um vídeo de celular. E ela utiliza até esse mecanismo para se comunicar socialmente, mas você vê que é uma fala
que é muito associada àquele programinha que ela vê na televisão, no celular. Ausência de jogos ou brincadeiras de imitação social variados e espontâneos próprio do nível de desenvolvimento, né? Então, a questão de imitar, dessa questão do faz de conta, algumas crianças apresentam, outras já não apresentam, né? Brincar no imaginário. Então, isso está relacionado à questão da comunicação, tá? E aí vocês têm que observar esse comportamento num todo. Ah, mas ela só tem esse comportamento em casa. Na rua ela interage. Então é um ponto positivo. Ah, ela tem esse comportamento em casa, tem esse comportamento na rua e tem esse comportamento na escola. Então é algo que vale a pena você fazer uma avaliação com essa criança. E o último é padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades manifestados por pelo menos um dos seguintes aspectos. Então, isso aqui é comportamentos e repetições, né? Preocupação insistente com um ou mais padrões estereotipados e restritos de interesses anormais em intensidade ou foco. Então ela dá super foco para ventilador, ela dá super foco para marcas de placas de carro, ou sei lá, vamos pensar, torres de internet, tipos de carro, de marcas de carro, enfim. São padrões que estão muito mais desassociados com aquela realidade da criança e da faixa etária dela. Adesão aparentemente inflexível à rotina ou rituais específicos e não funcionais. Isso aqui é muito interessante. Ela gosta de rotina. Então, por exemplo, se a criança dorme sempre num quarto e aquele quarto... a mãe, ela faz uma obra, pinta, muda os móveis, a criança tem uma maior dificuldade de entrar nesse quarto e de percebê-lo como dela. Ou dentro da rotina dela, né? Muda alguma coisa, ou muda a escola, ou muda a maneira como ela vivenciou aquilo que foi diferente do dia anterior. Isso causa também um desconforto e é importante observar essa rotina muito fechadinha, até como na hora de comer, na hora de tomar banho, na hora de dormir, entendeu? Isso também é um sinal. Adesão aparentemente inflexível na rotina, já falei, né? Maneirismo, motores estereotipados e repetitivos. Por exemplo, agitar as mãos, né? Andar na ponta do pé, movimentos com o corpo. Então, toda vez que ela está vivendo uma ansiedade maior, ela repete um movimento, ela faz um movimento. Isso também é um sinal que a gente tem que ter maior preocupação e procurar os especialistas para poder fazer essa avaliação, ver se é algo também relacionado à questão do momento atual, né, que a gente está vivendo um momento muito diferente. Então tem crianças que estão tendo maior nível de ansiedade, tendo maior nível de dispersão da atenção, irritabilidade. Tudo isso tem que colocar nesse momento da avaliação. E se você tem dúvida, mãe, pai, se você fica com esse ponto de interrogação, marca um horário, agenda com o psicopedagogo, conversa com o pediatra, fala com a fono, mas leva essa demanda e busca informações, porque isso é muito importante. Hoje o diagnóstico de autismo ele está cada vez mais precoce, né? Eu tenho crianças aqui no consultório que iniciaram um tratamento com 2 anos. Tem crianças que eu tenho aqui no consultório que já tem 5 anos e tem uma evolução surreal. Chegaram aqui de um jeito e já estão completamente independentes, autônomos,
interagem com a escola, participam das atividades. Então não fique com medo desse diagnóstico, sempre busque informações e sempre faça esse tratamento para que no futuro ele possa se entender e possa encarar os desafios, né, de cada faixa etária com muito mais segurança, tá bom? Espero ter ajudado vocês e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Tchau, um beijo!